boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Protagonistas. Esta é uma oportunidade de você se conectar com líderes, empresários e especialistas para falar sobre negócios de vários nichos e também sobre liderança. Hoje o tema está sensacional, além do cargo, seu próximo nível. Será que você, assumindo um cargo, você realmente está evoluindo ou só mudando de posição? Você vai agora ficar aqui conosco e saber direitinho com os nossos especialistas sobre esse tema incrível. E se você já gostou do tema, deixe seu like. Deixe também seus comentários para a gente responder depois. Se você não se inscreveu ainda, essa é a oportunidade. Inscreva-se agora, toque o sininho para que você não perca nenhum episódio do nosso canal. Eu sou Eneida Engel e hoje eu trouxe empresários especialistas incríveis, nossos convidados especiais dessa noite. Então vou apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Joyce Romanelli. A Joyce, ela é sócia-diretora da Fluxus Educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eneida. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com toda a audiência aqui do Mesa de Protagonistas. Eu estou muito feliz com a sua presença. É um prazer recebê-la. E você também, Pablo Funchal, que é CEO da Fluxus Educação. Seja bem-vindo. Obrigado, Eneida. Estou muito feliz de estar aqui também, especialmente ao lado da Joy. A gente brinca que é minha casca de bala. Sempre que estou, ela está junto, então por isso que cá estamos. Acho que vai ser um ótimo bate-papo. Obrigado pelo convite. Com certeza. E eu sei que vocês são detentores de um currículo imenso, de sucesso, incrível, que nem se consegue falar aqui. Mas, com certeza, eu gostaria que vocês começassem a falar um pouquinho da trajetória de vocês. Comece você, Joyce. Fale um pouquinho de você. Claro. Bom, nesse momento estou empreendendo aqui junto com o Pablo e alguns outros sócios incríveis na Fluxus Educação, mas eu venho de uma trajetória aí de mais de 20 anos de mundo corporativo. Então, ao longo desses 20 anos de mundo corporativo, passei por diversas áreas, então área da saúde, área da educação, tecnologia também, e fui criando essa bagagem de liderança. Então, desde muito nova, ocupando posições de liderança, tendo cargos efetivos de gestão e podendo entender mais desse mundo corporativo. Eu sou também a mamãe do Tito, um garotinho de 6 anos que veio aí para enfeitar e embaralhar a minha vida todinha, e ele me traz também para essa jornada de empreender, tanto para conseguir conciliar carreira com maternidade, a mãe que eu queria ser para o Tito, quanto para realizar alguns sonhos, tirar algumas coisas do papel. Então, acho que essa virada que a maternidade deu em mim, que falou, puxa, acho que a gente pode expandir o que vem sendo feito no corporativo para outras áreas, empreendendo na educação, pode ser importante. Aí a gente se junta, o Pablo vai contar um pouquinho mais aí da história da Fluxus, mas a gente vem muito desse lugar, assim, de unir nossa bagagem, nossa carreira, diversos conhecimentos aí para realmente fundar essa empresa de educação. Puxa vida, que incrível! E você, Pablo? Você viu que privilégio? É um privilégio, sim. Nossa, é um privilégio muito grande. Bom, eu venho de uma carreira também não muito convencional, né, na sequência das coisas. Eu sou engenheiro de formação, brinco que um engenheiro não praticante, né, ou engenheiro de humanas. Fiz mestrado na engenharia, fiz MBA, então até segui, de certa forma, uma carreira também acadêmica dentro do contexto universitário, mas comecei a empreender a primeira vez lá em 2016, com realidade aumentada e realidade virtual, quando isso ainda nem tinha tecnologia tão disponível, né? Na época do Pokémon GO, começando a pipocar. E em paralelo a essa minha jornada de empreendedor, eu fui fazer um MBA de inovação para aprender a empreender. Então eu gosto muito sempre de correlacionar o aprendizado, a teoria com a prática. Acabei me tornando coordenador desse MBA de inovação da UFSCar, lá na época,
Então eu levei durante um tempo essas duas carreiras em paralelo. Então eu era empreendedor em tecnologia, era coordenador de um MBA, fui durante 6 anos essas duas coisas. A XGB, que era a empresa que eu empreendia, na startup que eu empreendia na época, estava como CEO, foi comprada pela Lebesgue, então fiz um exit. Fiquei durante 2 anos, num período de earnout ali dentro da Lebesgue lá em Salvador, então dentro do mundo corporativo, construindo o que a gente chamava de LeLabs, que era o laboratório de produtos digitais, né, de tecnologia e inovação lá da Lebesgue. Assumi outras áreas, CRM, marketing digital, tive uma carreira executiva de múltiplas áreas, mas começou a dar essa vontade de voltar para a área da educação. E aí, há 3 anos atrás, junto com a Joy, com outros sócios incríveis, incluindo o Luciano Santos, que já a gente cita aqui, do livro Carreira é Ação, a gente funda a Fluxus para dar continuidade a essa história, né, que a gente vivenciou antes, e aos poucos eu vou introduzindo outras informações. Hoje, né, ainda sou também palestrante, mentor, né, de carreira, dou aula ainda em alguns MBA de inovação também, da UFSCar, da USP, então a gente vai pensando outras coisas que a gente faz também, Uau, né? Poxa vida. Para falar do recorte profissional, que eu acho que é o tema principal aqui, tá? Nossa, sensacional. É incrível. Realmente é maravilhoso ter vocês aqui. É um prazer imenso e uma honra, né? Que legal, a honra é nossa. Bom, para começar o nosso tema, nós vamos falar um pouquinho sobre mentalidade de crescimento, porque eu acho que quando a gente fala de mudar um cargo, evoluir, subir de nível, a gente fala de desenvolvimento. E quem tem mentalidade de crescimento pensa realmente dessa forma, que tem que estar sempre evoluindo, sempre crescendo para chegar lá. Só que tem um porém, há pessoas, né, que não conseguem, mesmo querendo, elas não conseguem. Elas têm travas que fazem com que elas não cheguem lá, que elas fiquem estagnadas nessa mesma posição. Como é que é isso? Por que será que elas ficam assim? Porque eu tenho certeza que nossos ouvintes, né, estão realmente preocupados em saber como eu chego lá. Às vezes eu não consigo. Por que será? Às vezes elas tentam. Quais seriam as travas que vocês acham que dificultam a pessoa chegar nesse próximo nível? Legal. Quer começar, Joy? Quer começar? Pode ser. Eu acho que seria legal você comentar um pouco de travas sistêmicas e eu entrar num recorte também de mindset depois. O que você acha? Com certeza, ótimo. Vamos lá. A gente compartilha uns neurônios. Sim, estou percebendo, é fantástico. Bom, acho que são muitos os cenários, né? Muitos os recortes que a gente pode trazer para isso. Acho que o Pablo vai aprofundar mais essa parte da mentalidade. Mas existem algumas questões sistêmicas que a gente precisa olhar, né? Claro que tem sempre esse papel do indivíduo, esse papel da pessoa, o quanto realmente busca, estuda, tem esse desejo de se desenvolver, mas existem algumas questões sistêmicas. E um dos pontos, a gente vai falar mais sobre o livro, né, especificamente, que eu acabo abordando no capítulo do livro aqui, que a gente vai comentar mais um pouquinho, também está muito relacionado a algumas questões que a gente traz de muitos anos. Então, por exemplo, a entrega é suficiente. Então, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu entregar, melhor vai ser e as pessoas vão me reconhecer naturalmente. Então, eu não preciso falar sobre o que eu quero, qual que é o meu desejo, qual que é o próximo passo. Então, a entrega fala por si só. E a gente vai entendendo ao longo do tempo que existem uma série de outras questões que acabam acontecendo dentro da organização. Obviamente, a gente tem a questão da cultura, que ela é a cultura declarada, o que está lá no manual, na missão, na visão, nos valores, nos critérios que são definidos. Mas existe muito também do não dito, de outros contextos, de outras dinâmicas. Então, além do básico da gente entregar o nosso trabalho,
nosso papel, é importante também a gente fazer essas leituras de contexto, a gente entender também o que é o não dito, o que é o valorizado aqui dentro, como que a gente pode trazer visibilidade para o nosso trabalho e não ficar só na operação. E quando eu falo de visibilidade, não é necessariamente participar de happy hour, né? Mas como que eu posso me envolver com outros projetos ao longo do trabalho. Então, trazendo esse olhar mais sistêmico, mais organizacional, são muitas as coisas que estão em jogo, né? Então, assim, existe um jogo sendo jogado, e a gente está dentro desse jogo, e a gente poder fazer uma leitura estratégica desse contexto é uma coisa que também faz muita diferença. Porque às vezes a gente vai lá, né? Quantas pessoas, imagino, né, que estejam assistindo a gente aqui, e a gente mesmo, né, já vivenciou isso. Puxa, eu fiz, eu entreguei, eu apresentei o resultado, mas na hora da promoção não fui eu. Exato. O que acontece? Vamos fazer essa leitura de contexto, vamos entender que cenários são esses. Então, essa ampliação de leitura é um dos aspectos que a gente entende que fazem bastante diferença. A gente poder trazer essa visibilidade estratégica da nossa atuação também. Mas tem mais um porém que eu pergunto. Bom, tudo bem, eu preciso ver o meu entorno, eu preciso conhecer a cultura da empresa, eu preciso me posicionar. Mas e eu? Será que eu sei quem eu sou? Será que eu estou conseguindo superar as minhas dificuldades para realmente conseguir enxergar isso ao meu entorno? Porque às vezes as pessoas falam, você precisa enxergar, você precisa ver, mas eu não estou conseguindo enxergar isso. Está faltando alguma coisa. Por que será? O que tem dentro de mim que eu posso desenvolver? O que você acha, Pablo? Que legal, que legal. Isso parte muito de um lugar que a gente defende em toda a lógica de construção de liderança mesmo, né? Se a gente for falar sobre pipeline da liderança, então esse funil da liderança, desde por uma das metodologias, né, de uma das literaturas mais consagradas, que é do Han Charan, o nome é literalmente pipeline da liderança, ele traz que o primeiro passo é gerenciar a si mesmo. E a gente sempre traduz com liderar a si mesmo de alguma maneira. Então, se eu não sei liderar a mim mesmo, eu não estou apto a liderar ninguém. Se eu não sei lidar com autoconhecimento, com inteligência emocional, como é que eu vou me propor a dar feedback para alguém, a liderar alguém, se eu não conheço esse meu conteúdo interno, esse meu material interno, né? E é curioso, Eneida, que lá nesse MBA de inovação que eu citei, que eu coordenava, o nosso primeiro módulo chamava Self-Innovation, ou seja, essa auto-inovação. A gente trazia uma lógica de construção de uma autobiografia dos setênios, que vem lá da antroposofia, do Rudolf Steiner. Eu dividi minha vida de 7 em 7 anos, entender os padrões. Então, se eu não parto desse lugar, se eu não aprimoro minha capacidade de escuta, por exemplo, mergulhando ali nos níveis de escuta da teoria U, do professor Otto Scharmer, eu vou ter muita dificuldade para entender o mundo e como eu me posiciono dentro dele, né? Então, o recorte do autoconhecimento é ponto de partida para trilhar uma carreira, para se tornar mais protagonista desse próprio processo. Mas mesmo com esse autoconhecimento, você falou sobre mindset, né? Mindset de crescimento, né? E a gente falou, cara, tem o sistêmico, mas tem também o individual, né? Sim. A Carol Dweck, ela escreve o livro que chama Mindset, de fato, né? E que, apesar da palavra até ter sido um pouco deturpada por algumas pessoas que usam por aí sem conhecimento de causa a fundo mesmo da própria teoria dela, científica, mas é muito importante que as pessoas conheçam a origem da pesquisa dela e o que ela diz, né, quando ela conceitua a lógica de mindset fixo e mindset de crescimento, quais foram esses experimentos. Porque a ideia das pessoas de mindset fixo, que ela define, consideram que as pessoas nascem com habilidades inatas, né, com uma condição inata, assim, é de nascimento. Então, ou eu sou bom ou eu sou ruim nas coisas, isso é binário e eu não posso desenvolver. Mesmo quando eu descrevo potencial, a lógica, essa pessoa tem muito potencial, porque ela é boa. Ela é boa, sabe? Como algo taxado, que é um selo rotulado, definido. Mas o conceito é que a definição de potencial é algo subjetivo, porque potencial é algo que sempre está disponível a ser desenvolvido, mas depende de desenvolver. Sempre está lá, né? Qual é o máximo do potencial a ser atingido? Eu só sei se eu tento praticar.
E eu só vou conseguir saber disso se eu me conhecer melhor. Se eu me conhecer melhor, se eu me colocar com a pele em jogo, em risco, praticar, tentar, né? E isso vem muitas vezes da nossa própria formação, criação, da maneira como a gente é educado, né? E eu gosto de provocar isso até no campo mesmo da lógica da liderança, né? Quando a gente traz um feedback, desde na parentalidade para um filho, desde dentro de uma liderança, dizendo que o seu trabalho foi bem executado, então você é muito bom nisso, parece que você, se você deixar de ser bom naquilo, ou seja, se você fizer uma entrega ruim, é como se você deixasse de ser você. Porque aquilo é muito enraizado, ser bom se correlaciona e se mistura com o seu mais íntimo âmago, né, da existência. Quando a gente entende a lógica do esforço, então, caramba, você fez uma excelente entrega, você foi muito bem nesse resultado. Nossa, provavelmente não, parabéns, deu pra ver que você se esforçou bastante. Não significa que você é bom ou ruim. É isso? Né? Eu coloco a energia no esforço, eu coloco a energia literalmente na dedicação. E aí eu passo a ter uma ideia de que tudo é possível de ser feito, porque exige realmente crescimento, dedicação para se atingir. Isso ignora que existem aptidões? Claro que não, né? Cada pessoa é individualmente difermente, é única. Habilidades então podem se desenvolver, mas aptidões podem existem ser natas. aptidões, Algumas, existem, mas o quanto se desenvolve, a ideia de que eu não sou capaz de fazer isso trava realmente muitas pessoas, né? Mas existe esse potencial do autoconhecimento, de desbloqueio, de abrir e de se expor, a conversar com pessoas com pensamentos diferentes, a buscar mentorias, a ampliar esse contexto, essa visibilidade, muitas vezes desbloqueia assim, potenciais que são imprevisíveis quando a gente começa a pôr em prática, sabe? Bom, e as empresas, elas deveriam, entre aspas, estarem com essa mentalidade, com essa cultura, né, de pensar justamente em desenvolver essas pessoas, começando desse passo, se preocupando com desenvolver o autoconhecimento. Porque o que eu vejo, não sei se eu estou certa, vocês podem me confirmar, é que as empresas elas se preocupam, quando se preocupam em desenvolver líderes, na parte técnica. E acabam esquecendo uma parte muito importante, que é justamente essa parte de mentalidade, de autoconhecimento, né, de comportamento, que é isso que faz o diferencial da pessoa realmente se posicionar, evoluir dentro do que ela faz, seja em que posição ela esteja, principalmente em liderança. Então, o que eu pergunto para vocês existe agora, com o tempo, atualmente, uma maior preocupação com isso, em desenvolver realmente a pessoa em comportamentos, em realmente desenvolver a pessoa para que ela se autoconheça, ou ainda está naquela posição antiga de que, não, vamos treinar as pessoas e larga-las lá e elas se viram? Não sei, é complicado, porque a gente vê bastante pessoas assumindo liderança que realmente não estão preparadas. O que vocês me dizem disso? Acho que tem um ponto bem importante, Neida, que você traz, esse momento da promoção para a liderança. Então, quando a gente sai da passagem do pipeline que o Pablo comentou, do líder de si para o líder de pessoas. Geralmente, as pessoas que são promovidas, elas são promovidas pelas suas habilidades técnicas. Então, eu não sou uma pessoa líder de pessoas, então eu sou um assistente, um analista, uma pessoa especialista, e eu entrego muito bem o meu trabalho, em que área seja. A tecnologia, eu desenvolvo muito bem código. Na área da saúde, eu atendo muito bem os pacientes. Então, eu sou tecnicamente muito boa, muito bom, né, nessa habilidade, e aí eu passo a ser reconhecida. E aí, quando surge uma posição de liderança, ou eu me inscrevo, ou acontece um convite, eu passo a ocupar essa posição de liderança. Mas qual que é o ponto? As habilidades que são exigidas nesse momento aqui, elas deixam de ser as mesmas às quais eu era reconhecida. Então, eu era reconhecida por boas entregas técnicas, mas agora eu preciso ter a habilidade de entregar por meio de outras pessoas. Não sou eu mais que estou lá executando. E
essa mudança de caminho, ela é algo que a gente precisa sempre entender dentro das organizações. Então, quem está promovendo essa pessoa precisa entender que tem um caminho aqui a ser trabalhado, e quem está sendo promovido também precisa ter essa clareza, e nem sempre tem. Isso gera uma série de confusões aí às vezes a gente ouve aquela máxima: nossa, eu perdi um ótimo técnico e ganhei um péssimo líder. Eu perdi um ótimo especialista e ganhei um péssimo líder. Mas, na verdade, não. Existe um caminho, existe uma diferença de habilidades, de competências que precisam acontecer nessa estrutura. E, obviamente, tem uma série de hard skills a serem desenvolvidas, mas o que a gente acaba vendo na prática é que é principalmente essas habilidades, essas soft skills aí que precisam se desenvolver partindo desse momento de autoconhecimento. Eu gosto muito de trazer, de contar uma história, que eu trabalhei 15 anos na área da saúde, né? E aí eu trabalhava em hospital e muitas vezes, assim, eu era diretora executiva do hospital, eu estava rodando no hospital para tentar, né, ver o que estava acontecendo, não me desligar, não me desconectar da operação do dia a dia, lá nos números, nas burocracias. E vira e mexe eu via gerente de enfermagem atendendo uma parada cardíaca. Então eu ia andar lá no corredor, a gerente de enfermagem estava lá em cima do paciente reanimando. E aí, lógico, a gente deixava, né, aquilo passar, aquilo acontecer. Depois a gente ia buscar conversar, mas o que aconteceu? Não tinha enfermeira no dia, não tinha outra pessoa para atender, e vinham várias desculpas, vários subterfúgios para isso acontecer. Mas quando a gente aprofundava essa história, a gente entendia que o que ela tinha que fazer, como essa nova atribuição, fazer escala, analisar indicador, preencher ferramenta de qualidade, não era o que dava a emoção, o dia a dia, e ela precisava voltar para aquele lugar quentinho. Isso também é autoconhecimento. Então, quando a gente fala assim, de desenvolver a consciência, o autoconhecimento, a gente não está falando de algo abstrato, a gente está falando de algo muito real. Então, espera, eu estou fazendo aqui uma atividade que não é a minha melhor habilidade, não é onde eu me sinto melhor, muito não é onde eu me sinto a salvadora. Então, deixa eu parar um pouco aqui e ir lá fazer o que é o meu lugar de conforto, apesar de, obviamente, né, ser algo extremamente complexo. Então, passa por aí também. Então, muitas vezes a gente fala, não, eu não consigo fazer minha atividade de liderança porque eu tenho que ir para a operação. Eu tenho mesmo? Ou a operação é o meu lugar quentinho, é onde eu sou reconhecido. Então, passar pelo autoconhecimento, quando a gente desenvolve essas habilidades, é algo importante. Então, acho que fazendo esse preâmbulo aí. E a gente vê de tudo nas organizações, né? Então, a gente vê organizações que, sim, entendem essa importância e estão trabalhando programas de sucessão. Então, estão pegando essas pessoas que são possíveis sucessoras e estão desenvolvendo e estão fazendo programas que vão considerar todas as habilidades. A gente vê empresas que estão indo direto, você é líder, essas são suas metas e se vira. Então, assim, tem um pouquinho de tudo aí, mas com essas empresas, né, muitas vezes que a gente atua, que vem procurar a gente, que entendem a importância de fazer esse desenvolvimento, é onde a gente vê os melhores resultados, né? E tem várias literaturas que falam aí sobre isso, mas deixar para o Pablo trazer os complementos também. A gente está falando de transição, né? Também, ou seja, de desenvolvimento. Então, essa transição é importante quando as empresas, como ela falou, realmente consideram. E, para isso, nesse passo a passo, começando do autoconhecimento, tem todo um trajeto que essa pessoa precisa fazer. Mudança de comportamento, posturas, né? E como é que isso é feito? Isso é um planejamento? Isso é um método? Como é que isso é implementado? Por exemplo, eu sou uma empresa e quero fazer isso na minha empresa, né, com os meus futuros líderes, digamos, para que eles cheguem lá assumindo realmente como líderes efetivos e de resultado. Como funciona isso?
Legal. Primeiro que eu acho bem importante, eu gosto de problematizar bastante isso. Eu fiz um post no LinkedIn recentemente que deu muita audiência, muitas discussões nos comentários com esse tema. De que as pessoas precisam entender também, tendo um pouco mais de compaixão com os líderes, né? Usando uma frase que o Luciano, esse nosso sócio, fala, de que o líder nada mais é do que um colega de trabalho com um escopo diferente do seu. O que isso quer dizer na prática? Que não existe um chip da liderança. Tipo, esse é o ponto crucial. Gostei. A gente espera, né? Olha como seria muito maravilhoso, estilo Matrix. Cara, recebeu a cartinha aqui da promoção, ó, assinei. Pronto, virou líder. Pronto, virei líder. Agora eu tenho todas as habilidades esperadas, né? Então, quando a gente consegue aceitar primeiro que existe período de transição, que a partir de agora eu estou assumindo outras atribuições, mas não é da noite pro dia. Uma coisa que acontece da noite pro dia, que a Joyce sabe que eu brinco, não é nem da noite pro dia, é automático, Eneida, que já complica tudo. Quando a pessoa assume o cargo de liderança, instantaneamente, magicamente, é criado um grupo no WhatsApp com todo mundo do time, menos essa pessoa. Verdade. Na hora. Certo? É mágico. Isso é mágico. Isso pra é quem viveu, garantido. já viu. Aí imagina, como essa pessoa já não está mais considerada em todas as conversas. A primeira coisa que ela lida é: talvez eu não vou mais ser chamado para o happy hour. Olha só o que eu estou ganhando. Eu ganhei um cargo que talvez nem teve tanto aumento assim e já tenho que lidar com essa relação, com as piadinhas, chefinho, É aí que mora essa lógica do autoconhecimento. Então é importante mesmo que a gente tenha. Mas vamos falar de passos, de processo, de transição. É começar a construir uma ideia de estabelecer alguns ritos com essas pessoas. Então, a partir do momento que eu assumi um papel de liderança, é muito importante que quem está fazendo isso consiga sentar com o time e efetivamente se coloque à disposição a partir dali. Sabe, qual vai ser a maneira como eu gostaria de fazer isso? Se eu era um par e agora sou seu líder, assim, fui eu que escolhi isso de alguma maneira. Eu trabalhei para isso, né? Não quer dizer que eu não tenha feito, mas eu recebi essa oportunidade. Eu quero continuar contando com você. Como é que a gente abre esse canal de comunicação? Então, mapear essas relações e se colocar aberto à escuta para a construção coletiva, para mim é o grande ponto de partida. Até para que tenha esse espaço para os erros. E como a Joy disse, na primeira crise, eu vou descer para a operação, para meter a mão, para eu relembrar que eu sou bom. Para as pessoas relembrarem por que eu fui promovido. Porque eu preciso me provar de volta pelo técnico. É ali que eu sou validado. Só que esse processo, que é quase uma lógica energética, eu real gosto de usar, apesar de eu ser um engenheiro não praticante, né? Para mim, essa ideia de passagens eletrônicas, até da química, dos elétrons, isso explica muitas transições que a gente faz. Transições não são saltos, né? Não são coisas que eu simplesmente subo. É aquele processo meio de oscilação. Então pensa assim, eu posso viver, e aí vamos falar de estados e estágios energéticos aqui. Às vezes eu vivencio um estado de liderança quando o meu líder tira férias. Então assim, se eu sou quase a pessoa da linha de sucessão e eu estou cobrindo férias de alguém, eu vivencio um estado de liderança. Eu estou, durante um tempo, cumprindo aqueles papéis, já tenho que saber de algumas burocracias, talvez tenho que dar um feedback, talvez tenho que fazer uma avaliação durante um período. Mas eu sei que depois eu vou descer de volta para o meu estado, né, para o meu estágio padrão. Quando eu efetivamente recebo uma promoção e eu subo para aquele novo estágio, aquele novo cargo, aquele novo papel, eu ainda fico oscilando, eu ainda desço para o estado anterior e volto. Então, entender que é espectro, que a consolidação naquele próximo estágio demanda tempo e demanda processos práticos que eu só vou realmente consolidar quando eu tiver que dar o feedback, quando eu tiver que fazer a avaliação de desempenho, quando eu tiver que defender uma área, quando eu tiver que lidar com a fofoca. Então, assim, se eu abrir tudo que o líder tem que fazer
Você não vai dizer que o líder virou líder na primeira semana, nem talvez nos primeiros 3, 4 meses. Mesmo porque o contexto pode ser diferente. O contexto vai ser diferente. Para cada nova passagem do pipeline da liderança, essas coisas mudam. Então, se eu fosse estabelecer processo, ritos, tem, né, os primeiros 90 dias, os primeiros 6 meses, sente com o time, defina, apresente qual que é a sua visão sobre essa área, comece a construir uma relação de abertura. Para você abrir espaço para as pessoas se vulnerabilizarem, dê o primeiro passo, também estabeleça confiança a partir dos erros que você também comete, para mostrar que líder não é super-herói, não tem o chip também, não tem a capa do super-herói. E eu acho que esse é o ponto central da lógica da liderança. Como eu estabeleço com o meu time um espaço de confiança, estabelecendo limites, falando sobre confiabilidade, sobre responsabilidade, falando sobre sigilo, e demonstrando depois na prática coerência com esse discurso, que é onde a gente pode ser pego na curva se eu sentar para falar tudo isso, e quando for posto à prova nos valores, feri-los, né? Desviar para poder arcar com a imagem mais do que com o discurso, né? Então, eu acho que esse é um caminho bem prático assim, para esse começo, mas acima de tudo é respeitar o processo e entender que é uma jornada de aprendizado infinita. Nunca vai acabar, a gente nunca é de vez o líder perfeito, precisa estar sempre estudando, porque a gente se atualiza como mundo, a gente atualiza as gerações, a gente atualiza as tecnologias, como a gente se comunica. Cada vez que eu saio do presencial para o remoto, que eu trabalho contra o fuso horário, que eu trabalho com 4 gerações, cada insumo desse já é diferencia a maneira do que eu tenho que aprender. Já é uma ação, uma postura, tudo diferente, né? Que requer uma adaptação. Perfeito. E a adaptação é uma palavra muito sugestiva, né? E necessária. O líder precisa ser adaptável para ele realmente ter sucesso, né? Ele precisa entender isso. E às vezes o líder, ele passa nessa transição, ele passa a assumir a operação ainda, né? Como vocês falaram. E aí ele volta, né? E não consegue, às vezes, seguir em frente. Acontece se ele não tiver um suporte, Perfeito. Se ele não tiver realmente um preparo, um acompanhamento. Porque o que você está falando é interessante, principalmente para as pessoas que estão hoje liderando, entenderem que realmente é isso que acontece e que precisa esse processo acontecer. Porém, é preciso eles entenderem que nesse processo de retorno, às vezes, da operação, é importante que isso não se torne uma coisa recorrente. Perfeito. Porque senão ele vai prejudicar o desenvolvimento da equipe. Perfeito. Ele vai voltar à operação talvez pensando, eu faço melhor. Ou talvez eu preciso fazer junto para que realmente isso saia, porque eu não estou sabendo liderar minha equipe, talvez. Então, tem muitos passos aí que o líder ele precisa estar consciente daquilo que ele está assumindo e também dessa vulnerabilidade que é também, às vezes, poxa, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo delegar, eu não estou conseguindo sair do operacional, eu não consegui... Muitas vezes ele não consegue se desenvolver depois que ele chega lá onde ele está, porque ele está nesta fase anterior e aí ele não tem tempo para o desenvolvimento. Na verdade, não é o tempo que ele não tem, ele não está se organizando. Isso acontece muito, não é? Música para os nossos ouvidos, isso aí é aula de rancharan, hein? Eu também já fui líder, eu também já trabalhei como líder em diversas instituições financeiras e tecnologia. Então, eu tenho uma experiência, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, na raça, né? Aquilo que a gente vivencia. E realmente é assim, a nível de consciência mesmo e de preparo. As empresas precisam estar preparadas para receber essas pessoas, entender que precisam desenvolver essas pessoas e não fazer como muitas que jogam ali um cargo. Seguindo nessa linha que você construiu agora, eu começando, e tentando ser bem agora pragmático, né, Eneida, na sequência das coisas que precisam ser feitas. Sempre que a gente vai conversar com empresas, dar treinamentos, ou até em mentorias individuais, esse é o tema central, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para desenvolver minhas lideranças, eu não tenho tempo para dar feedback, eu não tenho tempo para one-on-one, nunca tenho tempo para nada.
Aí surge aquela pergunta, né? O que é mais importante no seu papel como líder do que fazer o one-on-one, dar feedback, fazer a gestão das suas equipes, garantir clareza, estabelecer limite? O que é mais importante? E aí eu sempre desafio. Não tem tempo? Vamos aí. Duvido. Vai. Abre a agenda agora. Aqui na minha frente. Me mostra. Vamos fazer uma contagem. Quais reuniões você tá? Quais pautas você tá que não deveria estar? E eu nunca falhou, tá? Nunca falhou. Encher a agenda de reuniões que você não fala nada é a melhor maneira de você fugir da sua obrigação de liderar. Porque é o que você trouxe. Dá medo, é difícil, eu não sei fazer ainda. Então, esse lugar de estar ocupado, para eu não ter o tempo do mais importante, é, de alguma maneira, uma estratégia que às vezes o nosso subconsciente prega como peça e a gente não está nem percebendo. Eu vou ter que ter uma conversa difícil, vou ter que dar feedback, então eu vou enchendo minha agenda para não ter o tempo para eu... Exatamente, para eu postergar. E eu costumo usar uma frase meio polêmica para correlacionar isso com a própria avaliação de desempenho. Então pensa, a gente entrevista pessoas, o Luciano faz várias enquetes no LinkedIn de pessoas dizendo que ficam 1 ano sem receber feedback. Nossa. Imagina, o que pode ser mais importante para eu atingir a alta performance do meu time do que eu dar feedback, do que eu estabelecer limites, clareza sobre o que está buscando. E aí, o feedback só é dado na avaliação de desempenho. Olha isso. Como que a gente pode deixar um limite de 1 ano sem dar feedback para chegar ali naquele momento? Não e aí o que acontece? Não chance de desenvolver Não dou chance de desenvolver. Nossa. E aí eu brinco que assim, se a avaliação de desempenho for um chá revelação, você falhou como líder. Esse é o ponto central. Imagina, você chega para uma avaliação de desempenho e a pessoa está lá empolgada, achando que vai ser promovida e ela está mais perto de ser demitida. Olha que falha grotesca e que quase uma sacanagem mesmo com as pessoas. E não é só com as pessoas, que é comigo, é com a empresa, é com todo. Porque o meu papel, todos sofrem, a gente não está atingindo resultados. O meu papel como líder, literalmente, é garantir que todo mundo esteja remando para o mesmo lado. E eu só vou conseguir fazer isso sentando para fazer uma reunião semanal, apresentar qual é o direcionamento, ter clareza se todo mundo entendeu qual é. E aí, a partir dos objetivos estratégicos, conseguir traduzi-los em indicadores e metas que estejam visíveis, claras para todo mundo. É a gente combinar o que é sucesso, é a gente combinar que momento que a gente vai poder comemorar, é eu te dizer o que eu espero de você não ter dúvida do seu papel, da sua responsabilidade, da sua meta, você saber se você está sendo bem avaliado ou não está bem avaliado, por quais critérios, isso ser verbalizado. Fazer todo esse combinado, esse estabelecimento de limites, depois é um acompanhamento. Mas exige esse tempo mínimo de preparação dessa estrutura. E mesmo que as pessoas são treinadas, essa oscilação para operação e parar ali para ficar é também um pouco dessa fuga de cumprir esse papel. Por quê? Mesmo fazendo isso tudo, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de relações, então a gente está falando de cooperar na complexidade. Pode ser que eu traga todo esse arcabouço, sente aqui em frente de você, diga isso e você discorde. E você leia o mundo de uma maneira diferente do que a gente está dizendo. E aí talvez eu vou te dizer que é dessa maneira e isso vai gerar um conflito que você pode achar que é comigo, que não é com o meu papel. E eu vou ter que saber lidar com isso. Aí eu vou ter que voltar para o autoconhecimento e separar. Cara, a Eneida não tá brava comigo. Ela tá brava com o crachá que eu preciso estabelecer dentro dessa relação. E essa minha escolha, eu prefiro estabelecer isso para também seguir crescendo, saber qual é o ônus também que traz subir nesses degraus da liderança. Eu topo lidar com esse ônus ou não? Eu prefiro a amizade com a Eneida, que talvez fique um pouco abalada, porque ela talvez não vai saber. E aí eu vou passando a escolher. E isso também parte do autoconhecimento. Então você vê que a gente gira, fala de várias coisas práticas, de ritos, de one-on-one, de feedback, de clareza de papéis, responsabilidades. Mas na hora da relação, sempre volta para como eu lido com tudo isso e com toda essa relação. Então autoconhecimento é base mesmo, não tem como a gente fugir. Mas falando em autoconhecimento, vamos falar sobre o autoconhecimento do dono da empresa.
Porque nós temos, né, as pessoas ali liderando, temos o preparo que é necessário, a gente entende que eles precisam fazer feedback. Todo esse processo é um processo complexo, na verdade, né, mas é necessário e é possível, né? Pode precisar de acompanhamento, que é muito melhor, né, para você não ficar sozinho, né? Mas o dono da empresa também é um líder, certo? Um empresário, um empreendedor, ele é um líder. E ele, quando ele está liderando a sua própria empresa, como será que ele pode se desenvolver? Porque ele chegou lá no topo. Ele é o cara, né? Ele está lá em cima. Ele pode até achar que manda, né? Na verdade, não seria um chefe, seria um líder também, né? Dentro da sua empresa. Então, como que faz para que esse cara vire um patrocinador, né? Porque a gente precisa de um patrocínio para fazer com que as pessoas que estão aqui participem desse treinamento, participem desse desenvolvimento. Porque se ele não comprar a ideia, se ele não mudar a maneira de pensar, se ele não tiver o autoconhecimento dele mesmo como dono da empresa, muito difícil você conseguir ajudar os líderes que estão abaixo dele. Como que a gente faz com isso? Como é que a gente ajuda, né, na verdade, esses donos da empresa? Porque aí a gente torna naquela parte da falta de tempo, de não sei o quê, que na verdade é uma fuga. E como é que se faz com essas pessoas que precisam, que a empresa cresce, eles precisam também se desenvolver como pessoas. Ou seja, o empresário também tem carreira. Sim. Como é que fica essa parte? Bom, tem um ponto interessante que eu sempre gosto de trazer, é que muitas vezes, quando a gente está numa carreira técnica, a gente não tem muita dúvida que a gente precisa estudar e buscar conhecimento. A gente não tem muita dúvida, né? Um advogado, ele sabe que ele vai precisar estudar, conhecer novas leis, um engenheiro. Os profissionais técnicos, eles geralmente vão buscar conhecimento, uma pós-graduação, uma leitura, alguma coisa. Muitas vezes, quando a gente vai para uma carreira de liderança, parece que a gente não precisa mais estudar. Uhum. E a gente acaba vendo Cheguei isso. lá, né? Isso. Agora é só prática. E prática conta muito. E o Simon Sinek, que é aí, né, um dos grandes escritores também sobre liderança, ele diz assim, que os melhores líderes que ele conhece são aqueles líderes que nunca deixaram de estudar, que é essa lógica do lifelong learning. Uhum. Mas a gente vê na prática, sim, essa distinção. Então, quando eu sou técnico, eu estudo, eu faço curso, tal. Quando eu vou para a liderança, parece que eu não preciso mais disso, né? E quando a gente vai galgando outros caminhos e atingindo muitos resultados, às vezes vem esse olhar do tipo, olha, não tem nada mais de novo que eu preciso, eu cheguei nesse lugar e eu não preciso mais estudar. O que a gente busca trazer é que o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo nível, para o próximo caminho. Por quê? A gente respeita toda essa história, a gente respeita o que te trouxe aqui, você, né, veio no erro, no acerto, mas o mundo, ele tá mudando a cada dia, né? Há 2 anos atrás a gente não estava falando de ChatGPT, Gemini, inteligência artificial, é outra coisa. Então, o que a gente busca abordar vai muito nesse lugar. Então, a gente respeita tudo que trouxe aqui, mas não necessariamente é o que vai levar para o próximo nível. E tem muitas pessoas boas escrevendo, estudando, e são as literaturas que a gente acaba utilizando, sem desconsiderar nunca essa prática. Então, acho que esse é um ponto, assim, quando a gente vai falar com a alta gestão, de trazer possibilidades, outros olhares, não como verdades absolutas, porque isso é uma coisa que a gente sempre toma muito cuidado, a gente não está trazendo verdades absolutas, mas a gente quer apresentar outras possibilidades. Então, dentro, é como uma caixa de ferramentas, né? Então, vamos rechear mais ainda essa caixa de ferramentas. Então, não é um caminho único, são caminhos possíveis. Então, esse é um aspecto que a gente acaba trabalhando. E um outro aspecto que a gente acaba trabalhando também é
que nesse momento de mundo, principalmente, onde as pessoas têm mais informações, onde as coisas mudam muito, a importância de desenvolver pessoas para lidar com outras gerações, porque a gente também ouve isso, né? É um momento que a gente está aí com várias gerações atuando conjuntamente e que precisam ter resultado, entregar resultado, desempenho ou performance. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai buscando abordar muito nesse aspecto, né? Sempre respeitando essas histórias, mas trazendo, tem outras possibilidades, outros repertórios. E a gente gosta muito de um autor, que é o Patrick Lencioni, que ele tem um livro que chama Os 5 Desafios das Equipes. E ele traz uma estrutura, como se fosse uma lógica de pirâmide aí, que para atingir resultado a gente tem alguns passos. Então, se as pessoas elas não confiam umas nas outras, elas não têm conflitos produtivos. Se elas não têm conflitos produtivos, elas não se comprometem. Se elas não se comprometem, elas não se responsabilizam. Se elas não se responsabilizam, elas não atingem resultado. Então, peraí, para eu atingir resultado tem um caminho. E a gente precisa desenvolver isso de maneira coletiva. Puxa, é muito importante, pelo que você me falou e que você também, que as empresas entendam, né, os chefes, os donos das empresas entendam essa necessidade de estar sempre atuando, sempre se desenvolvendo, porque o mundo gira rapidamente e a gente está cada vez com mais desafios. Quais são os desafios das empresas que nós temos a resolver? São muitos. Desafios de liderança, desafios de negócios, de cultura, todos esses desafios em que a Fluxus atua, não é verdade? Literalmente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu vou começar até complementando essa parte final da Joy para pegar essa sua pergunta, porque eu enxergo essa lógica da alta liderança e para trazer literatura também e estatística, porque você vê que a gente gosta toda hora de referenciar coisas para mostrar que a gente tem a nossa própria vivência e muitas outras ancorando, né? Então, o Frederic Laloux, que escreveu um livro que chama Reinventando as Organizações, ele traz muito um conceito de que uma organização ela só consegue se desenvolver até o nível de consciência da sua mais alta liderança. Então, tem determinados momentos que, de fato, essa mais alta liderança, dono da empresa, dona da empresa, CEO, o que for, vira um gargalo. Vira literalmente um gargalo do desenvolvimento. E esse é o ponto que a própria pessoa dona pode começar para, será que eu quero deixar esse barco começar a afundar porque eu não tenho mais potencial? O despertar, às vezes, pode ser, talvez, ou eu precise começar a me desenvolver mais, ampliar esses horizontes, estudar para poder continuar sendo esse capitão, essa capitã aqui desse time, ou eu vou ter que colocar alguém no lugar. E isso, quando a gente olha para realmente empresas grandes crescendo, então um investimento, um seed ali, semente, mas passando para série A, série B, série C, série D, de investimentos mesmo com fundos. Existem inúmeros estudos mostrando que o fundador, estatisticamente, é a melhor pessoa para estar nessa empresa até lá uma série B, série C, depende do tempo até, que depois de uma primeira grande rodada, em torno de 4, 5 anos, mais do que isso, deixa de ser a pessoa mais adequada. Por quê? Tem também um perfil de construção e de levar a empresa até um nível. Depois, são outros perfis para se lidar, porque muda o jogo é mais de lidar com o conselho de corporativo, de se abrir o IPO, então falar com a bolsa, são outras características. E talvez essa pessoa que construiu tudo isso, tem que também ter o autoconhecimento de que agora talvez eu não sou mais a pessoa mais adequada para estar à frente, é hora de eu sair dessa operação e voltar a fazer o que eu gosto, que é pôr a mão na massa, construir do zero, pensar outra operação, voltar para a operação, construir até o limite em que vai vir um executivo, uma executiva que gosta de outro estágio do desenvolvimento de uma empresa, tocar esse processo. Isso também mora no autoconhecimento, porque imagina, quando você chegou no auge, você fala, caramba, mas eu cheguei no auge, agora é hora de eu ficar saindo na Forbes, agora é hora de eu ficar dando dar entrevista, falar que eu sou a pessoa mais importante dessa empresa. Não sou mais eu que vou estar à frente, né? Sim, porque se você realmente quer construir como legado essa história, talvez não é mais você, porque o seu perfil é levar até esse ponto e não até lá, né? Como a Joy bem trouxe dessa jornada que a gente faz, que a gente usa muitas vezes como metáfora, né? E isso
vem muito dessa ideia de que para cada estágio de crescimento das empresas, um desafio diferente. Às vezes são desafios de liderança, às vezes são desafios de negócios, às vezes são desafios de cultura. E a gente posiciona muito a Flux assim, empresas crescem, mas cultura, confiança e liderança não crescem sozinhos. O que isso quer dizer? Pode ser que uma empresa realmente desenvolveu um produto matador, que consegue chegar lá e crescer e escalar muito. E aí eu vou fazendo isso ignorando todo o resto, né? Ignorando a operação, ignorando o que for. Só que esse produto exige pessoas atuando. Uma empresa que estamos falando aqui de empresas baseadas só em A, que é literalmente um contribuidor individual. Não, a gente está falando de empresa com pessoas. Chega um determinado momento que mesmo que eu tenha dinheiro, que mesmo que eu tenha faturamento, que mesmo que eu tenha clientes, eu travo meu desenvolvimento. Por quê? A gente não conseguiu estabelecer uma cultura muito legal, eu não treinei meus líderes, eu não dei espaço para os meus líderes se desenvolver, a gente começa a bater cabeça ali dentro, começa a deixar os valores meio de lado, tá mais na parede do que na prática no dia a dia, eu não tenho cultura de feedback, e aí a gente está misturando esses desafios. E aí o que isso aponta na prática? Começa a aumentar o turnover. As pessoas começam a pedir demissão. E conforme as pessoas pedem demissão, a velocidade que eu tenho para contratar começa a ser menor do que a que as pessoas pedem demissão. E olha só. A curva do conhecimento também vai para o espaço. Sem contar gestão do conhecimento, tempo de rampagem. Então, se a gente só fizer o delta entre a velocidade que as pessoas pedem demissão versus a velocidade que eu consigo contratar, eu já estou perdendo gente mais rápido do que eu consigo colocar gente para dentro. A empresa começa a encolher. Caramba, eu tenho caixa, eu tenho cliente, eu tenho produto bom e eu não consigo mais crescer. Por quê? Empresas crescem, mas cultura, confiança e liderança não crescem sozinhos. A gente chega muitas vezes assim nas empresas, sabe, Neida? Assim, é o momento de, vamos talvez dar um passo atrás, vamos repensar algumas coisas, respeitando tudo que trouxe até aqui, porque tem que honrar demais e bater palma, porque olha só, onde tem chegaram, caixa, né? tem cliente, tem produto bom, e isso no universo, na estatística de você construir um negócio, já é muito acima da média, mas agora no estágio que estamos, a gente precisa estabelecer melhor processos, a gente tem que começar a construir alguns ritos, a gente tem que olhar para o lado da liderança para cuidar das pessoas e saber que a empresa é feita de pessoas. Agora, o que mais me importa para o próximo salto de crescimento é olhar para a cultura, é olhar para as pessoas, é olhar com cuidado para esse desenvolvimento e construção de sucessão, porque aí entra a lógica também do conhecimento. Se eu toda hora estou contratando, se eu não estou formando gente em casa, eu não consigo estabelecer essa cultura e manter o conhecimento aqui dentro, né? O que passa a ser algo processual, né? Então, esses são os 3 desafios que a gente costuma olhar, seja desde montando um planejamento estratégico de uma empresa, então a gente vai lá e facilita o planejamento, faz, né, vai para um retiro, vai para algum lugar com todo o time, um off-site, né, fora do campo da empresa, ajuda a empresa a olhar essa visão de futuro, a traduzir isso em objetivos estratégicos, indicadores, metas, até chegar no tático operacional, e ajuda a formar essas lideranças, seja com workshops, né, seja com programas mesmo de desenvolvimento, para operacionalizar aquela estratégia depois na prática. Né? E aí tem esse olhar de negócios, mas o olhar também com pessoas. Né? Então, assim, é muito... Fantástico. muito conectado. Um trabalho fantástico, né? De trazer para a empresa o crescimento, de trazer para as pessoas também o crescimento. Isso é um trabalho muito incrível, realmente, de vocês, hein? E desafiador, mas maravilhoso. Me conte um pouquinho sobre esse livro que está aqui, que eu ganhei. Gente, eu ganhei este livro maravilhoso, que ele já falou um pouquinho, que carreira é ação, não é sorte. Não é sorte. Está até cortado aqui o sorte. E nós estivemos falando sobre isso, né? Sobre a ação que as pessoas precisam fazer para se desenvolver, ou seja, para crescerem, para chegarem em outro nível nas suas carreiras, né? Principalmente, nós comentamos sobre liderança. Fala um pouquinho sobre o livro. Eu sei que vocês dois estão aqui, né? Presentes. Eu já ganhei esse aqui, um livro maravilhoso. Por aqui. Pode falar um pouquinho como é que surgiu o livro, como é que foi? Me conte. Bom,
O Luciano Santos é um dos nossos sócios, Tá. daqui da Fluxus, deixa eu ver se dá para ver aqui. É um dos nossos sócios, ele é o organizador desse livro. Ele já tem um outro livro que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira. E é um livro muito interessante que traz toda essa perspectiva de carreira, de possibilidades para as pessoas. E aí ele foi convidado pela editora Gente para este segundo livro e fazer essa obra coletiva. Então ele conta que ele pensou nos 23 Avengers, né, os 23 Vingadores da carreira, e 23 pessoas que ele conhece a carreira, que ele leria um livro inteiro dessa pessoa. E aí ele fez essa estrutura colaborativa. Então são 23 profissionais. Aqui da Fluxus tem o Luciano, que é o organizador, eu, que escrevi um dos capítulos, o Pablo e o Túlio, um dos outros, um sócio nosso aqui também, para falar sobre as suas vivências de carreira. Então é muito interessante porque são 23 capítulos que eles são todos conectados, mas não numa lógica de continuidade de história, porque são histórias individuais, mas que tem um fio, que tem uma tônica. Então ficou um livro muito gostoso de ler e que consegue atingir diversos públicos e diversas experiências também de carreira. Então, especialmente no meu capítulo, eu falo bastante sobre essa coisa da entrega. Então, a entrega importa, mas também a gente precisa fazer uma leitura de contexto. Então, eu trago algumas possibilidades, alguns caminhos aí dentro dessa estrutura. E quando eu estava escrevendo, eu pensava muito, Eneida, como é que eu posso ajudar as pessoas a encurtar alguns caminhos? Porque ao longo desses 20 anos de mundo corporativo, eu aprendi muita coisa no amor, com pessoas muito gentis, muito generosas, mas eu aprendi muita coisa na dor também, no erro, no acerto, fazendo coisas muito legais, mas fazendo coisas não tão legais, que eu não tenho tanto orgulho, mas que eu pego como aprendizado. Então, escrever esse capítulo de livro foi muito nessa lógica. Como, de repente, eu posso ajudar algumas pessoas a encurtar alguns caminhos, dando algumas dicas, trazendo algumas possibilidades, desconstruindo algumas máximas também que a gente tem no mundo corporativo, realmente para poder ajudar e a contribuir aí em todos os momentos de carreira. E eu nunca tinha pensado em escrever um livro mesmo, porque eu sempre gostei muito dessa coisa acadêmica. Então, eu adoro fazer TCC, né? Eu fiz um mestrado, adoro escrever dissertação de mestrado. Eu sou uma das poucas pessoas. As pessoas gostam de estudar, mas eu fiz 3 TCCs, uma dissertação de mestrado. Se a Joy pudesse fazer o meu, eu continuaria fazendo. Tem cursos hoje que nem falam que tem TCC para a pessoa poder fazer, né? Mas eu acho super importante. Não, assim, eu adoro, mas é um outro tipo de escrita, né? Não é essa escrita mais literária, enfim. Então, nunca tinha pensado, mas quando veio aí o convite, assim, eu fiquei muito honrada e fui nesse olhar, assim, puxa, como ajudar as pessoas a encurtar os caminhos, a inspirar, a trazer possibilidades que funcionaram para mim. Não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas com essa diversidade de pessoas, e aqui diversidade em todos os sentidos, tá? Então, de gênero, de recortes raciais, de idade, todo tipo de diversidade. Experiências, tempo de carreira, momento de empreendedorismo, 100% corporativo. Com certeza algumas histórias vão atravessar as pessoas que lerem esse livro. Então, foi algo que a gente fez realmente assim, com muito carinho e muito empenho para entregar aí uma obra coletiva muito especial para o nosso público. Nossa! E complementando, Eneida, porque a gente falou muito hoje sobre liderança, sobre passagens, né? E eu defendo muito uma ideia que liderar é sustentar o desconforto. Então não importa em qual estágio você esteja na carreira. Para mim essa palavra desconforto, ela sempre está presente. Às vezes eu risco liderar e ponho viver é sustentar o desconforto. É isso, é o desconforto crescer, de não saber, né? De operar sempre na incerteza, né? Porque o futuro é imprevisível. Se a gente esperar que eu tenha todas as respostas para fazer algum tipo de movimento,
eu nunca vou fazer nada, né? Então, no meu capítulo, que eu até chamo do desconforto em movimento, ou desconforto em movimento, ou seja, sempre andando, é sempre na inércia dinâmica. Eu andando, então o desconforto em movimento e a arte de não adiar a própria história. Porque talvez, dentro do começo da sua pergunta, quantas pessoas estão talvez ali já num cargo, olhando, sente que aquilo não faz mais muito sentido, mas também fica esperando, mas será que esse é o momento certo? Será que não seria injusto? Qual seria o momento Qual certo? é o momento certo, né? E aí eu estruturo 3 passos ali para se movimentar independente do momento certo. Então, primeiro eu chamo de via negativa, que é definir o que eu não quero. Então, o primeiro passo para eu saber o que eu quero é, vamos limpar um pouco dos caminhos. Se eu olhar que são infinitas possibilidades, deixa eu tirar o que eu não quero, porque eu já reduzo o espectro bastante, né? Então, eu olhar o que é inegociável para mim, seja em tamanho de empresa, seja em localização geográfica, seja em modelo de trabalho, seja em setor. Então, isso já ajuda muito. Então, tiro a via negativa, aí eu abro o espectro de hipóteses, coisas que eu gosto de fazer. Não precisa ser algo definitivo, não dá para saber, porque pode mudar daqui 2 anos. Esse pode passo não fazer mais sentido. Mas fazer sentido. A ideia é que todos os passos que a gente dá não é para sempre. Olha a dinâmica que a gente tem hoje do mundo, né? É a próxima carreira que eu vou experimentar por um tempo, mas né? não sendo para sempre, tem mais possibilidades. Mais possibilidades, né? E aí sim, eu não achar que a mudança é definitiva, eu começar a testar com pequenos passos. Então, eu mesmo, quando a gente foi fundar a Fluxus, eu comecei a dar algumas mentorias, algumas aulas, antes de literalmente ter uma empresa disso, para eu testar o mercado, para eu sentir como eu gostava, como eu lidava e tudo mais. Então, isso é muito bom. E eu deixo uma última coisa que para mim é uma dica meio geral sobre tudo que a gente falou, que é uma base de sustentação energética, que eu chamo aqui no capítulo, que é uma visão sobre como é que eu nivelo as minhas energias. Por quê? Várias vezes a gente acha que está desmotivado, mas é só cansaço. Quantas vezes essa lógica, eu brinco que é a teoria da terça-feira nebulosa, porque para mim bate às vezes de terça-feira, né? Hoje não é uma dessas terças-feiras, mas várias vezes eu acordo terça-feira pensando assim, caramba, desisti de tudo, né? Fluxo não faz sentido, nossa, dá muito trabalho, muito cansado, não quero mais. E aí eu comecei a reparar. Às vezes é porque veio numa dinâmica muito grande, aí no fim de semana talvez exagerei um pouco, hoje em dia, né, vai lá para 2 dias depois que vem esse resultado, esse exagero, eu acordava terça-feira cansado e achava que queria desistir de tudo. E eu reparei isso, e olha como autoconhecimento, eu entendi que isso era algo que se replicava, e eu brinquei que é a terça-feira nebulosa. E aí o que eu tenho que fazer quando chega esse dia? Caramba, vou tentar me alimentar muito bem, tomar muita água, dormir mais cedo, e a quarta-feira acorda normalmente maravilhosa. E disposto a tudo. E aí eu tô motivado de novo. Então, olha, não era desmotivação, era cansaço. E o cansaço vem de uma lógica mental. O cansaço vem do campo físico. E da mesma forma que eu me canso, eu me reenergizo. Então, eu defino 5... níveis de energia, né? 5 fontes de energia que tanto podem te drenar quanto podem te reenergizar. Então a física, caramba, eu estou muito cansado do meu corpo, mas pode ser que eu faça outro exercício que me retroalimenta, mesmo cansado de alguma outra coisa. O mental, nossa, eu fiz reuniões a semana inteira, preciso relaxar, quero ler. Como é que eu vou descansar além? Pode ser que isso seja uma maneira de te reenergizar. A energia social. Pode ser que eu ir num evento, drene toda a minha energia. Aí eu quero ficar em casa quietinho, sem falar com ninguém. Pode ser que eu queira no fim de semana ver os amigos. E isso me energiza. A energia da emoção, o emocional, o sensorial, que são os 5 que eu coloco. Então, será que eu pegar a noite e cozinhar? Será que eu no fim de semana pular de paraquedas? Quem pula de paraquedas vai ficar de cama 1 mês depois que a energia que gerou, né? Tem outras pessoas que vão chegar na segunda-feira, tipo, pilhado, agora minha vida faz sentido. A gente tem que entender o que nos drena e o que nos realimenta e construir nossa também atuação em cima disso. Para não confundir cansaço com desmotivação, sabe? Nada como o autoconhecimento para descobrir tudo isso. Muito bem, muito bem. Então, agora eu pediria para vocês
para falarem uma dica, uma mensagem para quem está nos assistindo. Começa por você, Joyce. Bom, eu vou deixar a mensagem que eu trago aqui nesse nosso livro, que a entrega importa, mas ela nunca foi a única coisa em jogo. Então, para a gente buscar, quando a gente está no nosso trabalho, no nosso dia a dia, realmente assim, fazer o nosso papel, cumprir o que foi o combinado na nossa contratação, mas não deixar de fazer uma boa leitura de contexto, olhar para possibilidades, e aí em especial trazendo esse recorte de gênero, entendendo que o mundo corporativo ele é diferente para homens e para mulheres, e a gente precisa ser muito estratégica nesses olhares se a gente quiser realmente ir a fundo, ter outras possibilidades dentro da nossa carreira. Então, deixo aqui leitura de contexto e entender culturalmente esses não ditos também para a gente seguir para outros caminhos. Boa. Pablo? Olha, eu vou deixar também um recorte que eu coloco no livro, é a citação que está até na última página, que diz que a clareza não precede o movimento, ela é fruto dele. O que isso quer dizer? Que é a partir do movimento que a gente retroalimenta o nosso próprio aprendizado. Se eu quiser esperar para agir, ter todas as respostas e ter controle do que vai acontecer, a gente vai ficar numa inércia estática, eu vou ficar parado no mesmo lugar, numa letargia. Quando eu começo a me movimentar, mesmo com passos pequenos, explorando o ambiente, eu começo a retroalimentar esse sistema de informações que me ajudam na tomada de decisão e vai ficando cada vez mais claro o que eu faço. E aí, conforme eu me movimento, eu mudo dessa ideia da inércia estática para inércia dinâmica. Ou seja, parar o movimento depois é muito mais difícil, eu preciso de uma energia contrária para eu parar. Então, tente sair da inércia estática para a inércia dinâmica, sem dar um grande salto de movimento. Dentro da própria empresa, quais as outras áreas que você gostaria de testar, de experimentar? Peça uma chance, abra um espaço. Lembrando que a clareza não precede o movimento. Ela é fruto dele e, claro, aqui que carreira não é sorte, carreira é ação. Convido vocês muito a ler o livro. E depois chame a gente para conversar. Vocês vão ver que até no livro a gente recomenda, né? Acione os autores, mande mensagem no LinkedIn, a gente sempre responde. Quem sabe disso saiam boas oportunidades aí de conversa e de carreira, até mesmo, né? Onde o pessoal pode encontrar o livro? Olha, já está disponível em inúmeras livrarias físicas, né? Aqui em Santos mesmo tem algumas. Eu sei que na livraria Martins Fontes, que a gente vai fazer uma sessão de autógrafos daqui a algumas semanas aqui, inclusive. Aí a gente te conta também depois. Eu quero ir. Mas encontra também online na Amazon, principalmente, tá? Bom. Beleza. A gente pode mandar o link e deixar também para deixa colocar o link, no episódio. Isso, eu coloco lá debaixo na descrição para o pessoal. Combinado. Já procurar e já buscar esse livro, porque esse livro deve estar sensacional. E já é best-seller, viu? A gente não contou, já é best-seller. Poxa vida. Nossa, eu tô louca para começar a ler. Muito bom. Então, eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui, foi sensacional. Eu acho que foram dicas e experiências, e, enfim, tantas coisas importantes que vocês deixaram aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Tenho certeza que vai agregar valor para todo mundo, né? Seja líder, seja dono de empresa, seja colaborador, porque realmente foram insights muito, muito bons que vocês deixaram aqui para nós. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, Neida. Obrigada, Neida. Foi muito bom estar aqui com você. E você que ficou aqui até agora conosco, muito obrigada por ter ficado, porque justamente foi sensacional esse episódio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não percam os próximos episódios, porque em cada episódio eu trago líderes, empresários, especialistas incríveis com temas maravilhosos. Por isso que eu digo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os episódios. Muito obrigada por você estar aí e nos vemos no próximo episódio. Veja lá nas nossas redes sociais e acompanhem quais serão os próximos episódios sensacionais que eu tenho para vocês. Muito obrigada e sua voz, sua marca, seu protagonismo.